amigos da Rede Record, começando o programa Paulo Coutinho das Duplas essa noite, diretamente do The Guerra em São Paulo, com essas duas atrizes fantásticas, que são Glória Pires e Eva Vilma, finalmente juntas. Eva Vilma e Glória Pires. Eva Vilma e Glória Pires. Eva Vilma Rifle. É isso mesmo? É, a gente escreve Riefle, pronuncia Rifle. Rifle. Isso. Se fosse nos Estados Unidos, seria Rifle. Rifle. Rifle? Lindo. Vivinha, para os íntimos, Vivinha. Uhum. Dona Eva, quando você está nervosa, é isso? Isso. Quando eu estou brava, eles Quando você está brava. É. Você começou em 53, Foi. fazendo uma pulga na balança, é isso? Eu não sei o que foi que aconteceu primeiro, porque foi o teatro, o cinema e a televisão simultaneamente. Eu saí do palco como bailarina, estava no balé do quarto centenário, já estava no quarto centenário, no balé do quarto centenário. E do palco eu saí para o picadeiro do Teatro de Arena, que era um picadeiro, né? Sim, mas isso não E logo para cinema e televisão. Como é que foi esse seu começo como uma pulga na balança? Foi difícil? Eu tinha só uma frase para dizer. Eu tinha ido ao estúdio passear. E eu me lembro como se fosse hoje, porque o Anselmo Duarte estava fazendo testes com as moças. Ele logo me escolheu para fazer um teste. Uma sala assim, fechada, fiquei com medo, mas ele era muito gentil. E o Salto estava filmando uma cena e ele precisava de alguém que falasse uma fala. Mas agora eu sou uma mulher casada. Só isso. Era só o que eu falava, era a única fala que eu tinha nesse filme. E depois Você treinou muito pra falar isso? Eu acho que foi assim no susto. Não treinei nada, foi no susto. Foi a primeira fala que eu disse em cinema, né? Mas eu já estava fazendo teatro naquela época. Mas você também participou da formação histórica do Teatro de Arena, não é? É o primeiro grupo de Teatro de Arena, o que construiu a sala de espetáculos, que é a STAC, o Teatro Eugênio Kuznak, né? O Teatro de Arena, que agora chama Teatro Eugênio Kuznak, uma homenagem, que foi um dos meus grandes mestres. É verdade. É o primeiro grupo de Arena. Isso foi 53. também? É. Achei que O pessoal já estava fazendo. Era um grupinho Zé Renato, que uniu o pessoal no Centro de Estudos Cinematográficos, e o Johnny estava fazendo junto com o Zé Renato, Moná Delassi, Sérgio Brito. E eu fui assistir ensaio e eles me convidaram. Aí eu participei da montagem participei de uma substituição numa peça inglesa, uma comédia, Essa Noite é Nossa, e a primeira peça que eu ensaiei mesmo, papel pra mim, foi um Tennessee Williams, o Demorado a Deus, e um Judas em Sábado de Aleluia, Martins Pena. Um espetáculo. Que maravilha. Foi assim a estreia. Glorinha, É o poder, né? Poder. Agora, você também não fica atrás. Você, Glória Maria Cláudia Pires de Moraes. Agora, você começou aos 7 anos de idade, é isso? É. A primeira coisa que eu fiz foi aos 4 anos. Aqui em São Paulo, nós moramos aqui, né? E foi uma participação na Pequena Órfã. Quem dirigiu era Dionísio Azevedo. E foi uma coisa engraçada, porque a Patrícia Aires, que era Pequena Órfã, num dado momento saiu da novela, não me lembro assim o que foi uma confusão qualquer, que ela saiu da novela. E a novela estava no ar, né? E eu imitava a voz dela. Então o Dionísio, vendo aquilo, teve a ideia de colocar umas cenas já gravadas, como se o velho Gui, que era o personagem dele, tivesse delírios, sonhando, lembrando da menina, e eu falava textos assim: velho Gui, vem me buscar, eu tô com fome, eu tô com frio, como se ele estivesse delirando. E isso ficou enrolando a novela um bom tempo, até que resolveu tudo e ela voltou pra novela. Mas você, aos 7 anos de idade, você teve uma decepção que foi reprovada para fazer o teste do primeiro amor, é isso mesmo? É, primeiro amor. Mas depois, logo em seguida, você foi fazer um especial com Francisco Coco. Isso, Sombra de Suspeita. Aos 7 anos. Francisco Coco e o Fábio Máximo. Agora, Vivinha, você foi a primeira atriz brasileira, talvez a única, que teve o privilégio de passar 3 vezes fazendo Alfred Hitchcock, é isso mesmo? Ah,
então, você estava falando com a Glorinha, antes da gente continuar, só para o Por público favor, logo você ficar está em sabendo. A Glorinha e eu, a gente se gosta mesmo. Nós fizemos um trabalho juntos, até hoje só um, né? E não precisava nem conversar, pra gente saber que a gente é mais ou menos assim, feito do mesmo... É da mesma praia, né? Da mesma Mais ou liga, menos, da mesma praia. Nós temos isso, não é, Glorinha? Nós temos a mesma tenacidade, eu acho, nós temos, somos assim operárias no nosso ofício, né? Isso é que nós temos em comum. É verdade. A gente se entendeu nisso quando trabalhamos juntos. E ela não sabe também, Bob? Isso bom, isso ela sabe. O que ela não sabe é que às vezes quando a chamaram para fazer As Mulheres de Areia, nós nos vimos logo no início, eu mandei algumas mensagens para ela importantes, eu achei, porque eram muito afetuosas, e compareci na festa de lançamento. E ela bem apertadinha assim, e depois tirei meu time de campo, mas eu assistia as cenas dela gravando. E assistia as cenas dela. Muitas vezes eu passava lá pelos estúdios, um motivo ou outro, nunca de propósito para isso, mas porque eu tinha que estar lá para a próxima novela que eu ia fazer, eu ia dar um recado para o meu marido, e ela estava fazendo as cenas, eu ficava lá no switcher, quietinha, acompanhando e torcendo, e como se eu estivesse junto. Mas uma afinidade grande, já que você falou em decepção e não passar no teste, que foi o teste, não me lembro qual que você comentou aí que a Zóia não passou, o caso do Hitchcock foi a grande decepção na minha vida. Eu não passei no teste. Não, quer dizer, a gente fala assim, por falar, né? Eu estive lá em 70, depois de uma viagem... 69, para ser mais exato. Eu acho que foi no fim de... isso exatamente. No fim de 68. No fim de 68. A gente se prepara aqui para fazer isso. Isso mesmo. Parabéns. No fim de 68, eu tinha feito uma viagem durante 45 dias dentro do teatro pelos Estados Unidos, e um agente em Hollywood estava procurando uma latino-americana para o filme do Hitchcock, e logo que eu cheguei no Brasil, eles pediram material filmado, pediram material de imprensa, currículo, etc, etc. A gente mandou tudo isso. E eles me mandaram me buscar para o teste. Foi uma das provas mais duras da minha vida, Glorinha. Faço ideia. E eu fiquei 9 dias lá, tinha que ter ficado mais. Quem me falou isso principalmente... 9 é pouco, hein? Foram, exatamente, é isso que você está falando. A Dulce Damasceno Brito, na época, disse que eu tinha que ficar por causa das grandes festas. O próprio o Luiz Bonfá, maravilhoso, que tinha um departamento só dele dentro da Universal, e que me deu maior força, maior apoio também, mas eu não quis saber de ficar. Já estava chegando o Natal, eu quis saber de trazer os presentinhos das crianças, armar minha árvore e vir embora. A filmagem parou, os testes levaram 3 meses para a decisão, e quando veio a decisão, disseram que tinha escolhido uma atriz alemã. Veja você. E eu também sou. Para fazer o papel de latina. Para fazer o papel de uma cubana. O único consolo que eu tenho, o único consolo que eu tenho dessa pequena decepção de não ter passado nesse teste é de que o Topázio, que era o filme, não foi um dos bons filmes do Hitchcock. Aliás, dos raros filmes do Hitchcock que não foram exatamente bons. Agora, Glorinha, você é admirada por esbanjar talento na televisão, tendo só a televisão como escola dentro da sua carreira. Como é que você vê isso? Isso te ajuda, te atrapalha, derruba tabus? Porque muita gente acha que começar a carreira só na televisão não tem. Eu acho assim que o mais importante não é exatamente a forma como se começa. Eu acho que é a honestidade e a sua integridade como pessoa e como profissional, né? O porquê que você está fazendo aquilo. Proposta de trabalho. Né? Eu acho que isso aqui é importante. Eu adoro aprender, eu procuro estar sempre aprendendo, adoro estar com pessoas. Você transmite isso mesmo, você transmite uma coisa que você está sempre querendo, sempre evoluir, sempre adicionar. Sabe? E eu adoro poder trabalhar com pessoas mais experientes que eu. Eu preciso muito disso, sabe? Assim, um bate-bola, isso me faz muito bem. Então, temos uma tendência para fazer a coisa com um jeitinho, né?
A gente sempre dá um jeito de, não dá assim, mas vamos fazer assim. Improvisar. Não, escola não é importante, teatro não é importante. E eu tenho um pouco de medo quando eu falo sobre isso, porque eu acho que teatro é muito importante. Porque é a base de tudo, sim. Mas você aprova que, não sei se eu estou falando besteira, mas você aprova de que isso também não é uma regra rígida dentro do... Não é bem assim, que eu discordo um pouquinho. Aí eu acho que o que a Glorinha prova é que ela tem talento. Isso. E que, a partir de uma proposta séria de trabalho, que é a proposta dela, de encarar a profissão como uma oportunidade de se doar e de fazer seriamente um trabalho, quer dizer, é uma coisa de visão de mundo mesmo, uma coisa de interior. Uhum. Só que ela sabe que o trajeto é mais difícil sem o picadeiro. É verdade. Porque eu sempre cito o picadeiro, porque a arte a magia de representar, ela está no picadeiro, originalmente. No seu estado mais bruto, é no picadeiro, no circo, no seu estado mais puro. Então, sem dúvida nenhuma, que a Glória encontrou como substituir o picadeiro por picadeiros que ela faz em casa quando se prepara para o trabalho. Entendeu? É um processo mais difícil até. Só que partindo da proposta séria, ele é possível. Vizinha, você estava falando dessa sua escola da televisão. Mas continuando a sua explanação, você acha que dá para se fazer uma carreira boa então começando pela televisão? Porque eu acho que tem três coisas. Tem o talento, tem a vocação e tem a experiência. Eu não acho que tenha uma coisa mais fácil que a outra. Eu não acho que o teatro seja mais fácil que a televisão ou que o cinema. Não tem. Eu acho que cada um tem um estilo e você tem que estar dentro daquilo, você tem que conhecer aquilo e só fazendo. O que na verdade, e eu sei que a Glorinha concorda com isso e você também, o que na verdade não pode se abandonar é o estudo. Exatamente. Sem dúvida. Mas você sabe, eu vivia aqui conhecendo aqui, quando começa a conversar, eu não sou ator, mas quando eu começo a conversar e a gente aborda esses assuntos de teatro, cinema e televisão, na minha cabeça isso tudo é difícil, quer dizer, não, porque na verdade o que existe é o ator. Sem dúvida. Eu acho que o talento é básico. Todas as vezes que me perguntam, eu só espero ser uma atriz. E para ser uma atriz, a gente se prepara para isso. A gente estuda muito, mergulha assim em profundidade em como é que a gente representa. E as diferentes técnicas para a televisão, teatro e cinema, elas já são uma questão de aprimoramento, mas tudo é ser ator, ser atriz. Glorinha, quando você fez Maria de Fátima, que foi seu papel, até outro dia teve a representação do Vale Tudo, Maria de Fátima foi um papel que você incorporou de tal forma aquela personagem maligna, você conseguia ser má e ao mesmo tempo admirada na rua porque você era má, você mexia. Foi gratificante fazer isso, você gostou? Foi. Gostei muito. Eu gosto de fazer má, eu prefiro. Né? É mais engraçado, eu acho. Por quê? Sei, eu me divirto mais. A heroína, ela tem muitos compromissos, sabe? Muito boazinha. Normalmente é um personagem onde todo mundo procura colocar tudo que há de melhor no mundo. E ninguém é assim, né? Ninguém é só bom e só mal, eu acho que os vilões, eles são mais próximos da realidade, porque todo mundo tem um lado capeta, né? Tem. E um lado bom. E eu acho que eles mostram isso melhor nos vilões. Mas você era admirado e odiado ao mesmo tempo. Isso te atrapalhava, né? Não, as pessoas eram muito carinhosas, sempre foram na rua. Me lembro que na época saía coisa dizendo que eu tinha sido agredida, não sei aonde. Eu nunca fui agredida por ninguém. As pessoas sempre foram amorosas comigo. Sempre. Eu também acho isso. Acho que a polícia é sempre muito afetuosa. Mesmo agora, com mulheres de areia, as pessoas... Eu passava na rua, as pessoas diziam, olha a Raquel. Dificilmente falava com Maria. Você estava fumando naquela hora. Aliás, você quando fez Mulheres de Areia, a Vivinha também passou por isso. O público torcia mais pela Raquel, não é? Parece que aconteceu isso, sim.
Mas os vilões, eles têm uma oportunidade que é raríssima. Eles têm um conteúdo e eles têm a possibilidade de fazer com que o público, em geral, que sabe que tem que reprimir esses sentimentos, esses sentimentos de agressividade, de raiva, de gritar para o mundo, me acordam que eu estou me matando aqui, tem que reprimir isso, o vilão põe isso para fora de estilo. Então o público se realiza, principalmente se for com humor. Existe uma certa identificação, né? Porque o vilão faz aquilo que às vezes a gente quer fazer e não faz, né? Exatamente. Ô, Glorinha, mas você quando levantou aqui no intervalo uma hora, você deu uma palhinha, você saiu cantando aí. Você gravou um compacto chamado Coração, em 81, desculpa. Como é que foi? Foi horrível. Por quê? Porque eu tenho uma... Mas você se apresentou para os Quando as pessoas... mas era diferente, era uma brincadeira. O Oswaldo me chamou pra gravar e... A gente fez uma brincadeira, não foi nada Você sério. abandonou seu lado de cantora ou não? Não, eu não sou cantora, eu gosto de cantar, mas eu não sou cantora. Agora eu tenho uma... Dá pra você tem uma voz bonita, eu vi você. Mas eu acho que ser cantor não é isso. Como eu acho também que ser ator não é o que normalmente o que a gente vê, entendeu? Aliás, eu queria até no domingo, Sim. eu vi o programa que você fez com a Luísa Brunet e com a Luísa Tomé, e eu queria só corrigir uma coisinha que você falou, que você me citou, e você falou que eu tinha dito que modelo não estava com nada, não sei o que, tal. Não é isso. Isso é uma coisa séria. Ótimo você lembrar disso. Isso é uma coisa muito séria e que eu também sempre tenho muito cuidado para falar sobre isso, porque eu tenho, inclusive, amigas modelos. A Luísa não é minha amiga, mas é uma conhecida, sempre muito simpática comigo e eu com ela. O que eu acho é que, aí a gente volta um pouco naquele papo do início. Isso é importante você falar, porque isso é uma polêmica. Pois é, e a ideia não foi criar polêmica não, entendeu? Foi me colocar no meio dessa coisa toda, né? Eu sou uma pessoa muito atingida, eu me senti na obrigação de falar, porque eu faço muito mais televisão, eu fiz 4 filmes até hoje, teatro, eu não tenho nenhum trabalho, quer dizer, então eu me senti profundamente atingida com isso. Talvez até mesmo usada, né? Não sei se usada assim, mas o que eu falo sempre é essa história da seriedade, da forma como você resolve fazer aquilo. Eu não acho que a pessoa tenha que nascer dizendo eu vou ser ator, ou eu vou ser cantor, ou eu vou ser modelo. Você pode descobrir um talento em você até com 80 anos. Não vai deixar de ser verdadeiro e Coralina exatamente. Entendeu? Agora é a forma como a coisa é feita, a forma com que você se dedica, a sua seriedade, entendeu? Tinha sua dedicação. Era isso que eu queria falar. Porque sempre que se toca nesse assunto, sempre tem uma coisa que fica assim um pouquinho mal esclarecida, entendeu? Tá certo. Mas esse nosso papo de botequim, como eu chamo, é pra isso mesmo, né, Vizinha? Pra gente... mas é um assunto polêmico interessante e isso tudo começou com uma reportagem na qual foi polemizado, foi colocado principalmente a questão. Mas a televisão é um veículo que conduz a esse equívoco. A televisão e o cinema também. Porque como vivem muito mais da imagem, e isso é um fato, um bom diretor pode fazer uma pessoa que não seja ator se sair bem no filme. Agora também tem uma coisa, o teatro ele também é responsável assim, por algumas pessoas que não tem nada a ver com aquilo e que são pessoas mais respeitadas porque fazem teatro.
Charlatanismo existe em todas as profissões, né? Isso pode haver. Até em talk show. O importante é não haver dúvidas de como é que se faz, qual é a trajetória do ator. Mas, Vivinha, como é que foi a história do prêmio de troféu imprensa que a Regina Duarte ganhou e ofereceu o prêmio a você? Ela disse no ar que não era dela e que era meu. Então foi um dos prêmios mais importantes que eu já recebi, porque foi o prêmio da categoria, né? Uma pessoa, uma colega, publicamente fez um reconhecimento do meu trabalho. Isso foi muito honroso e eu continuo, cada vez que encontro com a Regina, a gente tem uma relação maravilhosa e eu até hoje digo a ela. Isso foi uma coisa que me marcou muito, sabia? Você assistiu, né? Eu assisti isso, fiquei muito impressionada, achei bonito aquilo, porque... O reconhecimento da e a imagem que se passa muito, assim, de ator, é que é uma coisa muito competitiva. Qualidade. E na verdade não é nada disso, entre ator, né? E foi os atores se respeitam. Um ato muito corajoso da Regina. Ela deve ter sofrido consequências disso. Ela outro dia me confidenciou que até hoje ela sofre algumas consequências. Ah, é? Agora a Regina já foi premiada 11 vezes no mesmo ano, cara. No mesmo ano? Não sei. Estão conhecendo meu currículo aí melhor que eu. Não, mas a Glorinha estava citando a PCA. Eu fiquei muito feliz que eu recebi o APCA pela Mulher de Areia e recebi depois novamente e por outros trabalhos também. Mas eu não contei o número de prêmios. Nós vamos muito. É verdade. Glória Pires e Eva Vilma. Vizinha, o Zara, quando fizeram a segunda versão de Mulher de Areia, o Zara ficou um pouco preocupado com os efeitos especiais. O Faustão fala de efeitos especiais. Mas os efeitos especiais tomariam muito... ele teve a oportunidade de comentar sobre isso. Eu acho que essa é uma preocupação que não é só dele, é de todos nós. Tanto que é o que nós falamos agora no intervalo, a Glorinha e eu, que os efeitos especiais e os recursos especiais às vezes atrapalham o ator e a interpretação. Conta um pouco, como é que vocês faziam a cena? É difícil. Como é que você fazia? Nós já tivemos mais ou menos conferindo, tem uma diferença básica na hora de executar. Eu, por exemplo, você estava dizendo que a gente pirava por causa desse trabalho. Não, eu tinha que estudar muito. E era um estudo muito estimulado, porque, vamos ver, nós duas concordamos inteiramente que a partitura era divina, né? Ivani Ribeiro é maravilhosa. Ela é a autora que escreve mais simplesmente, a linguagem mais direta do público, de todas as camadas, né? Principalmente a camada mais simples, porque ela vai direto, ela é simplésima. Então, esse texto era tão bom, me entusiasmava tanto, que eu queria fazê-lo da melhor maneira possível. Então, eu tinha que estudar muito, tinha que me manter muito disciplinada, muito estudando. E na execução, era uma coisa inteiramente artesanal e integrada entre a direção e a direção de imagem e eu com eu. Então, os tempos das duas personagens eu trazia tão prontinhos de dentro de casa que na sua cabeça, na minha cabeça, na minha imaginação, eles estavam prontos, as duas estavam prontas, as duas já tinham contracenado na minha lição de casa, tá certo? Então, na hora de fazer esse trabalho para gravar, fosse com a câmera travada, fosse com a câmera numa, fosse com a câmera na outra, entendeu? Era artesanal, eu dava o tempo da minha resposta sabendo como ela viria. Já no caso da Glorinha, ela tinha que trabalhar com ponto eletrônico, com outra pessoa dando o texto da outra. Porque era eu e a Graziella, né? A Graziella de Laurenti, que fazia a dublê. Então, ela também participava ativamente de todas as cenas onde tinham as duas personagens, ela estava em todas. Então nós pegávamos um dia na semana, dentro daquela loucura toda, estudávamos em casa, ela ia lá para casa, nós estudávamos o texto, eu passava para ela as modificações que eu tinha feito e tudo, e invertíamos, né? Eu fazia Ruth e ela Raquel e depois trocávamos para ficarmos à vontade, todas as duas. Dominando a cena. A cena inteira. Quando nós chegávamos para gravar, tinha aquela parafernália toda do croma,
que era feito. Só cartolina na lente, não Cromatia, Não. Na época da Vivinha tinha. Não, era um fundo azul que levava horas Sim. para ser Cromatia, iluminado, cromatia. ficar a luz perfeita, né? Uhum. E não aparecer recorte, tudo. Era uma coisa muito trabalhosa. E então nós gravávamos a cena uma vez. Eu, sozinha em cena, ela não podia ter uma outra pessoa em cena porque era o croma, era a base do chroma key. Então era o fundo azul. Então, você contracenava era com eu nada, mas... no cenário sem nada. Marcava os pontos, se ela estava sentada, eu ia, marcava na parede a altura do olho, marcava no chão. Se eu andava para trás, mudava o ponto de vista. Então tinha que fazer uma outra marca. Era uma coisa bem detalhada. E ela dava o texto de fora do cenário. Então aquilo ficava gravado. Depois, eles colocavam a tapadeira azul e íamos fazer o outro lado. No caso, aí eu me caracterizava como Raquel e ela ainda não entrava em cena. Mas no ponto eletrônico tinha a voz dela. Essa é a que dava um tempo bom pra você. Mas acontece que eu tinha que falar em cima da fala dela. E isso, por mais que a gente ensaiasse, sempre tinha uma pequena diferença de tempo, de respiração. Cada um tem um jeito particular, né? Então era muito... E depois, o contracenar exige uma coisa muito de conhecimento das intenções do interlocutor, né? E eu acho que por mais que uma outra pessoa fale a fala, ela não será dita como você, como outro personagem faria. Exatamente. Então, por isso que há 20 anos atrás, na nossa versão, nada era marcado com lápis e papel, a não ser quando travava a câmera, que precisava ficar estritamente travada com um lado fechado e o outro aberto, para eu poder me inverter, né? Mas eu usava só na minha imaginação a marca que eu já tinha construído, junto com os diretores. A gente construía a marca. Eu digo, a Raquel agora sentou, porque eu sabia que era o que eu, Raquel, faria. Mas na hora de realizar a cena, era imaginando o ponto. Né? Aninha, quando começou a novela, o remake, começou meio morno. De repente explodiu. O horário virou uma mania nacional. A que você atribui isso? A qualidade do trabalho. Eu acho que é a qualidade mesmo, a disposição com que todo mundo estava fazendo, o empenho, né? O Wolf Maia, o Carlos Magalhães, o Inácio Coqueiro, os diretores, o elenco todo mundo tão amigo, sabe? Uma coisa muito camarada de todo mundo. Pessoas muito felizes de estarem fazendo aquilo e... Verdade, você preparou tão bem o personagem das gêmeas que você fez equitação, teve que perder peso por causa da gravidez, e conversou com muitas gêmeas, não é verdade isso? Eu fiz pequenas entrevistas com gêmeas, com uma câmerazinha de vídeo. Li bastante coisas sobre gêmeos. É uma obra de ficção, né? Mas a gente fica procurando... achar o que tem. A minha preocupação era achar a proximidade das duas, não as diferenças. Era achar o que elas tinham em comum, em que momento a Raquel poderia ser mais doce e em que momento a Ruth precisaria ser mais agressiva e mais ativa. Né? O meu trabalho, o que mais me quebrou a cabeça foi isso, né? Se elas eram tão confundidas, elas tinham que ter uma coisa muito forte que aproximasse as duas, né? Mesmo na maneira de vestir, no início da novela, elas eram confundidas o tempo inteiro. Então a gente trabalhou, Marília Carneiro, Helena Brício, as figurinistas, né? Todo mundo trabalhou muito junto, foi um trabalho muito bacana de equipe, sabe? Todo mundo dando palpite muito um no trabalho do outro. Isso falta um pouco em televisão, né? Eu sinto. Eu sinto que falta um pouco isso de... Normalmente, você quer dizer? A integração. A integração e mesmo a disposição. Nós discutimos esse trabalho quando nós fizemos aquela novela juntas, né? Esse assunto, aliás. Que numa equipe precisa que o número de pessoas que são integradoras seja um pouquinho maior do que o número de pessoas desintegradoras. Isso existe, né? E quando a gente ganha a batalha, que o número de pessoas integradoras vence, aí a gente consegue essa integração. Na sua opinião, sinceramente, olha para aquela lente da verdade. Na sua opinião, qual foi a melhor?
Mas não existe também. Isso é outra coisa que não existe. A melhor e a pior. Não, alguém já deve ter feito essa você pergunta não pode, o tempo inteiro, não é alguém. Para mim e para a Glorinha, o tempo inteiro. Inclusive o papel mais frequente da própria imprensa é esse, tentar jogar um contra o outro para ver quem, eu, melhor sou eu, melhor. Isso é uma bobagem, não existe isso. Exatamente, não existe isso, até porque é uma coisa cruel, porque uma coisa que teve tanto sucesso, você estava querendo conversar sobre a Tupi daquela época, de 20 anos atrás, que dava de 10-0 no Brasil inteiro, que era um sucesso enorme. Uma coisa que fica na memória das pessoas e não tem, assim, tem cenas isoladas, mas não tem o todo para fazer esse tipo de comparação. E mesmo que tivesse, não existe a comparação, cada coisa tem a sua característica, não pode se colocar assim com essa simplicidade o que é melhor e o que é pior. Cada coisa é a sua tem a sua personalidade. Que até os diálogos eram iguais, né? A partitura, a Solange Neves foi muito feliz, muito, porque a Ivani e a Solange fizeram um trabalho integrado, sem perder toda a qualidade que o texto da Ivani já tinha naquela época. Agora, naquela época, só para terminar esse bloco, naquela época você sofreu um acidente de carro durante as gravações que te deixou até uma cicatriz, não foi? Mas pro final, foi no dia 13 de novembro. 73, Foi um momento incrível da minha vida, aquele. Incrível. Foi um corte, assim, na minha vida. Foi um corte no meio do rosto. Aqui, ó. Cortou o músculo da minha face direita. Mas deu até um charme, viu, querido? Eu assumi. Cicatrizes tem que ser assumidas na vida, né? Elas se marcam e você segue. Falando de Mulheres de Areia, para variar. Agora, Vivinha, é verdade que em 74 a Prefeitura de Itanhaém, em cima de Mulheres de Areia, fez uma estátua para vocês. Foi? 76, desculpa. E depois o número de turistas dobrou em Itanhaém naquela época. E depois a população depredou o monumento, é verdade isso? Não sei, eu não cheguei a ver isso. Eu não tenho a menor ideia. Eu sei que na época a homenagem foi feita também ao Serafim Gonzalez, que era o escultor, né, das esculturas na areia, e foi novamente um ator brilhante, o mesmo. As duas pessoas que refizeram foram Carlos Zara, que fez o Zé Pedro, né, e o Serafim Gonzalez, que fez o personagem, o alemão, não foi? Que ele fez? O alemão ele fazia na minha versão. E ele fez agora eu me lembro o nome, era um dos pescadores, enfim, e fazia principalmente o trabalho de escultura bonito que ele faz. Então essa iniciativa do prefeito na época, que eu não me lembro se foi logo que a novela terminou, por aí, no finzinho, foi mais uma homenagem ao trabalho do Serafim e ao sucesso da novela. Agora, se a estátua foi depredada ou não, eu acho que isso é um hábito que o nosso país, infelizmente, tem que combater com todos os monumentos que existem, né? Porque é uma coisa de respeito à arte dos outros, né? O Glorinha, não podia deixar de fazer uma pergunta para você, é o seguinte. Você fez um programa da Hebe durante a novela e você passava essa imagem estressada, e você em outras entrevistas você falou que você estava cansada da televisão. E eu quando souberam que eu queria gravar com você e com a Virginia, uma senhora virou para mim e falou assim: pelo amor de Deus, eu faço tudo daquela menina, ela vive falando que vai parar de fazer televisão e eu nunca falei que eu vou parar de fazer televisão. Mas você nunca falei. Nunca falou? Não, nunca falei isso. Eu falei que eu vou dar um tempo de novelas. Eu pretendo ficar um bom tempo sem fazer novelas. Mas faço minisséries com o maior prazer. Estou lendo, inclusive, o Memorial de Maria Moura, que vai ser a minissérie que eu vou fazer, parece que em fevereiro. Então, para deleite dessa senhora, você não vai largar? Não, eu não vou largar. Você gosta de fazer? Gosto, adoro. Agora, novela, por enquanto, é impossível para mim. Eu não tenho condições. Você pretende fazer o quê? Quando? Em termos de novela? Não sei. Não quero nem pensar nisso.
Tão cedo não. E a Vidinha? Fez agora... Eu fiz uma terça nobre, não é uma homenagem a Janete Claire, Férias Sem Volta, que foi gravada em Lisboa. Lisboa. E em Petrópolis. Cássio, né? Isso, com a Carolina Ferraz como filha, repetindo a filha do Mapa da Mina, né? Isso. Cassiano Gabusney, nosso grande mestre, né? E o Cassinho também fazendo um personagem. E um ator português muito bom. Esse foi um trabalho que eu fiz. E uma participação futura agora também na minissérie Madonna do Cedro. Alô Doçura, durante 10 anos em cartaz, você já era. Uhum. Era basicamente o talento de Cassiano Gabus Mendes, né? Sem desfazer do talento de John Herbert e Eva Filma. Nós colaborávamos, mas era uma história inspirada num texto de Otávio Gabus Mendes. O pai dele. Pai do Cassiano. Um homem de rádio, né? Foi. Um programa de rádio que, aliás, eu ouvia fazendo lição de casa, ainda não existia televisão. Um programa que se chamava Encontro das 5h30. Meninas, eu antes de terminar, eu queria saber o seguinte. Vocês são duas atrizes extremamente, na minha opinião, na minha modesta opinião, eu acho que vocês duas são extremamente realizadas. Vocês já foram citados nesse programa várias vezes, inúmeras vezes, como exemplo de dignidade, de profissão, de competência, tudo isso. O que mais falta na carreira de vocês, dona Eva Júnior? A pergunta é linda, para terminar, pinta um clima. Eu sempre tenho um pouquinho de medo de que pareça demagogia, mas o que mais falta para mim, no todo, e consequentemente na carreira, porque a gente é um todo, né? Uhum. O que mais me falta é ver o nosso país encaminhado, com seus problemas maiores solucionados. Você acha que está longe esse dia ou não? A gente anda por momentos meio desesperançados, né? Meio desesperados até. A nossa realidade é muito dolorosa, mas eu sou uma otimista por natureza. Eu acredito eu espero que para os meus netos esteja tudo resolvido. Pelo menos. Você, Clarinha, o que falta na sua carreira? Difícil, né? Não, sempre falta. Você acha que o melhor trabalho, o melhor papel é sempre o próximo? Eu acho. Sem dúvida. Eu tenho muito carinho pelas coisas que eu já fiz, mas eu sempre acho que está faltando alguma coisa que dá para fazer uma reciclagem coisa diferente, até um personagem parecido dá uma outra leitura. Em novela tem muito isso. E projetos para frente, seja bom. Você agora, com certeza, vai querer descansar. Vivinha também está numa fase meio depois do Mapa da Mina, fazendo algumas coisinhas em Portugal, aparecendo e tal. Mas eu estou com alguns trabalhos teatrais. Um em viajando, As Cartas de Amor, ao lado desse ator maravilhoso que se chama Carlos Lara, que é meu marido. Deixa eu ouvir falar, aliás, não já E um outro trabalho teatral que eu devo proximamente encenar também, além das coisas de televisão que estão por aí. E você, Glorinha? Eu vou fazer em fevereiro Memorial de Maria Moura, que é a minissérie, e já estou de olho numa outra minissérie, mas ainda não posso falar, porque não tem nada pronto, não posso. Meninas, Ruth e Raquel, Glorinha, Vivinha, muitíssimo obrigado pela presença. Obrigada. Você estava dizendo que se a gente tivesse alguma coisa que a gente esqueceu de falar rapidamente. Então, eu fiquei com a sensação de que quando eu citei o trabalho de filha e genro, eu não completei o do meu filho. Ele é vídeo designer na TV Cultura, John Herbert Jr., e ele é músico também. E é bom músico, compositor. Mas também com o pedigree que ele tem, né? Eu sou suspeita para falar, mas enfim, eu acho. Mas eu adoro os dois, né? Pai e mãe dos dois, eu adoro vocês, adoro todo mundo. Aliás, nós estamos em clima de Natal já chegando, né? Eu quero desejar um Feliz Natal para vocês. Obrigada. Feliz Ano Novo. Agradecer do fundo do coração a TV Globo por ter liberado essas duas maravilhas de fazer o programa dessa noite.
Um abração para o Edivaldo Pacote, o Zone, Mário Lúcio, meu querido José Bonifácio Oliveira Sobrinho. E obrigado por vocês estarem aqui, terem vindo conosco. Obrigada a você pela paciência de ter conseguido nos juntar, porque uma estava para lá, outra para cá. E a gente ficou muito feliz. Eu fiquei muito feliz de poder participar desse programa. Uma grande honra. Obrigada, Bob. Obrigada. Semana que vem nós voltamos com mais um Bando Continuidade Dupla. Até lá, se Deus quiser, uma boa semana. Fiquem com Deus. Um beijão para todos. Tchau.